Prepare-se para uma jornada fascinante pela história rica e vibrante de Caiçara, marcada por lutas e transformações. Mas para entendermos realmente o que essas paisagens guardam, precisamos viajar muito além dos dias de hoje. Voltar ao tempo em que esta região, em tempos ancestrais, era chamada de Cupaoba. Nessa época, as terras férteis e exuberantes eram habitadas pelos corajosos potiguaras, que compartilhavam suas fronteiras com os valentes índios tapuias. E o rio Curimataú, que hoje segue sereno, servia como uma linha divisória natural entre os dois povos. Mas as águas calmas e as montanhas imponentes foram testemunhas de um conflito feroz. Antes mesmo dos portugueses, foram os ousados piratas franceses que primeiro fizeram contato com esses habitantes intrépidos. Os portugueses, ao chegarem, depararam-se com uma resistência determinada. As montanhas intransponíveis protegiam o território indígena e os potiguaras, armados e aliados aos franceses, estavam prontos para defender cada centímetro de sua terra durante 25 anos, de 1574 até 1599. A região foi palco de intensos confrontos, conhecidos como as Guerras da Cupaoba. Foram anos de grandes desafios e resistência que moldaram o destino destas terras e influenciaram profundamente a história local. O espírito de luta e a defesa do território deixaram um legado que ressoa até hoje. Mas a resistência dos indígenas foi por fim superada. A chegada dos padres jesuítas marcou o início da catequese e logo grandes porções de terra, as famosas sesmarias, começaram a ser distribuídas entre os portugueses para que ocupassem e explorassem a região. E foi assim que no ano de 1619, Rafael de Carvalho recebeu a sesmaria de número 13 da capitania da Paraíba, abrangendo a área onde hoje se encontra Caiçara. Com acesso à água, ele ou um dos seus pode ter sido o primeiro a se estabelecer nesse local deslumbrante. Ao longo dos anos, Caiçara viu muitas mudanças, mas sempre manteve viva a chama da sua história corajosa e resiliente. No século XIX, a região experimentou novos desafios e oportunidades. Com a criação de gado em expansão, surgiram povoados e vilarejos, moldados pela força de trabalho dos vaqueiros e pela determinação dos colonos. A cultura local começou a florescer, com tradições e festas que celebravam a identidade única de Caiçara. As danças folclóricas, as músicas vibrantes e as histórias contadas ao redor das fogueiras mantiveram viva a alma dessa terra, transmitindo sabedoria e valores de geração em geração. Hoje, Caiçara é um testemunho vivo da resistência e adaptação ao longo dos séculos. As tradições indígenas, os ecos das batalhas passadas e a influência dos colonos portugueses e franceses se entrelaçam para formar uma tapeçaria rica e diversificada. As festas populares continuam a animar a cidade, e a hospitalidade dos caiçarenses acolhe todos que têm o privilégio de visitar esse lugar encantador. Enquanto caminhamos pelas ruas de Caiçara, sentimos a presença do passado em cada pedra, em cada sorriso. Este é um lugar onde a história não é apenas lembrada, mas vivida, dia após dia. Caiçara é tudo para mim, tudo. Gosto das pessoas, gosto de todo mundo. Acho a cidade linda, a cidade mais linda que tem para mim é Caiçara. Você ter uma infância também dentro de uma cidade menor é muito bom. Você vai para João Pessoa, para Natal, fica trancado, não pode sair. Aqui a gente saía toda hora, aqui a gente brincava, não tinha muito trânsito, a gente brincava no meio da rua a gente brincava. Era uma coisa espetacular, não precisa a gente sair, a gente ficava, chovia na calçada da igreja e nas bicas das pessoas, a gente subia e descia nas bicas, nas bicas. A briga da gente, quando chovia, era para pegar as bicas, para tomar banho de bica, que era uma coisa maravilhosa. A gente não tinha muita água também, então aproveitava a chuva. Até hoje eu gosto de tomar banho de chuva. A gente ia brincar no coreto, tava a cabeça ali dentro
tinha uma folguinha assim para botar só a cabeça mesmo. Tinha vez que uma vez, quem tinha, não sei quem foi que tinha uma cabeça maior, quase que não sai. Botou e não queria sair, essas coisas que a gente fazia. Não é? Tinha o rio, Curimataú, com água. Era uma coisa, corria todo mundo assim. Eu apanhei muito por causa disso, porque eu estudava no João Soares e quando a gente saía, uma turma a gente ia tomar banho no rio. A gente demorava em casa e a gente apanhava. E como apanhava, então a gente ia mais, porque já sabia que ia apanhar. Ah, meu filho, isso era maravilhoso. Essa praça, ela tinha, no meio, ela tinha como se fosse para beber, para essas coisas todas assim, redondo, sabe? Aquela praça era excelente pra gente. A infância é espetacular mesmo. Eu tinha, mesmo que eu apanhasse em casa toda vez, eu fazia o que eu queria. Para mim foi tudo essa cidade, tudo. Eu olho assim, às vezes fico olhando, Jesus. Aquela casa fechada ali de Daisy. Era muito lindo a gente ir para lá. Para ficar lá em cima olhando assim. Era um negócio assim que a gente ia quase todo dia. Olhar para a cidade, para tudo no mundo. Sei lá, foi tudo, ela me deu tudo. Régua e compasso. Deu filho, deu marido, deu pai que era espetacular, a mãe que era espetacular, tudo de bom que essa cidade que me deu. Um beijão para essa cidade e para o seu povo. Na minha adolescência, eu vinha, meus avós traziam aqui para casa do saudoso Severino Ismael de Oliveira, que era o deputado Ismael, e meu avô vinha para a casa dele, e eu ficava aqui nessa praça. Agora aqui tinha um coração, tinha uma piscina feita de um coração. E aqui atrás, eu ficava andando em volta da igreja. Quando eu cansava, eu ficava aqui nessa praça. E eu passei aqui momentos maravilhosos nessa cidade de Caiçara. Ali na frente era a casa do prefeito Antônio Alves Carvalho, certo? De outro lado ali era a casa de Mané Bento, certo? Onde morou Zé de Souza. E aqui era do saudoso Severino Ismael de Oliveira. O Padrinho Zé Lopes morava aqui na frente, que hoje é a esquina da Saudade. Terra dos Doutores. Caiçara era uma terra programada, a Terra dos Doutores. Se você for para a história, você vê que Caiçara deu muitos doutores. Saiu muita formação daqui de Caiçara. Muitos médicos, muitos juízes, promotores, acadêmicos e tudo. Caiçara é uma cidade maravilhosa. E eu, como filho natural de Caiçara, jamais vou sair aqui de Caiçara, só quando Deus me chamar. Nos anos 50, Caiçara vivia tempos de fartura. Com o algodão veio a indústria. No ano de 1935, a multinacional Anderson Clayton Cia, conhecida popularmente como Americana, se instalou na área que hoje é Logradouro, mas que naquela época fazia parte do território de Caiçara. A presença da fábrica foi um marco para os agricultores, garantindo a compra de toda a safra e assegurando o sustento de muitas famílias. Hoje, o que resta são apenas ruínas. As antigas estruturas da Americana ainda contam histórias de um tempo de fartura e movimento. Quando eu era garoto, eu vinha com meus pais e a gente trazia algodão e agave para vender aqui nessa usina aqui. Chamava-se o dono dela Amélio de Miranda Leite. Meu pai conhecia ele, a gente vinha, saía lá do Cancão, trazia 3 burros com agave e 3 trazia algodão também. E aqui a gente trazia nos animais o algodão e a agave. O município de Caiçara era um município muito próspero. Nessa época, Logradouro pertencia a Caiçara.
Isso aqui era todo um movimento que pertencia a Caiçara. E aqui de lá também tinha a estação que a gente apanhava o trem, ia para Guarabira, João Pessoa, dos estados, onde a gente quisesse, ou Nova Cruz ou Natal. Então aqui foram momentos maravilhosos, que eu era garoto, passei aqui, que eu me lembro muito, aqui de Logradouro e essa usina trabalhando, com muitas pessoas. Logradouro era uma cidade rica naquela época. Aqui tinha muitas plantações do sisal, que é o agave, e do algodão. E todo o algodão e todo o agave que era produzido na terra do meu avô, Antônio Francisco da Rocha, a gente trazia aqui para a usina aqui de Amélio de Miranda Leite, aqui de Logradouro, onde estou aqui. O município de Caiçara, localizado na unidade geoambiental da Depressão Sertaneja, reflete a paisagem típica do semiárido nordestino, com relevo suave, ondulado e marcado por vales estreitos e vertentes dissecadas. Apesar das adversidades do clima, Caiçara tem uma história rica e um povo resiliente que mantém vivas suas tradições. Uma dessas tradições é a Festa da Pedra, celebrada há mais de 100 anos. A festa começou a ser realizada nos primeiros anos do século XX, no dia 15 de agosto, e é organizada pelo povo caiçarense até os dias atuais. Geograficamente, a imponente Pedra do Pão de Açúcar está localizada no município de Itacima, mas o portal de entrada para essa celebração é em Caiçara, onde toda a movimentação começa. A Festa da Pedra é um momento em que a cidade se enche de vida, atraindo visitantes de várias partes, que chegam a Caiçara a pé, a cavalo, de moto ou de carro, rumo à pedra, onde o povo e os convidados passam o dia com muita diversão, atrações musicais e a alegria típica da nossa terra. Mais do que uma simples festa, a celebração é um símbolo de resistência e união. É um evento que atravessa gerações, mantendo viva a chama das tradições e fortalecendo os laços que unem a comunidade de Caiçara e seus visitantes. Mesmo com o passar dos anos, o povo de Caiçara mantém viva a herança de habilidades primitivas que foram passadas de geração em geração. Entre os vestígios dessa cultura ancestral, encontramos os pescadores, que mesmo após aposentados, continuam a praticar a pesca por esporte. Esse ato não é apenas uma atividade recreativa, é uma maneira de manter viva a conexão com a natureza e honrar as tradições dos nossos antepassados. Além dos pescadores, Caiçara é um celeiro de talentos. Os artesãos locais se destacam por suas criações em crochê, pintura e outras formas de arte que refletem a identidade da nossa gente. Cada peça produzida é uma expressão de amor e dedicação, contribuindo para a preservação da cultura e do artesanato. A música também é uma parte essencial da vida em Caiçara. Nossos músicos e sanfoneiros resgatam as tradições da nossa terra, animando festas e eventos com sons que ecoam a alegria e a força do nosso povo. As bandas de música formadas por artistas locais são um testemunho do talento e da criatividade que florescem aqui, onde cada acorde e cada letra contam histórias de um passado rico e vibrante. Caiçara é, sem dúvida, um lugar rico em artistas e habilidades. A diversidade de talentos que encontramos aqui é vasta e impressionante, abrangendo áreas que vão além do que podemos descrever. Cada um de nossos habitantes contribui de alguma forma para a tapeçaria cultural da cidade, garantindo que a essência de Caiçara permaneça viva e pulsante através do tempo. O São Pedro das Tradições é um dos momentos mais aguardados do ano em Caiçara. É uma celebração que vai além de uma simples festa junina. É a manifestação viva da nossa cultura, onde o amor pelas tradições e a alegria do nosso povo se encontram. As ruas são enfeitadas pelo próprio povo caiçarense, que com dedicação e criatividade transforma a cidade em um espetáculo de cores e formas. É um trabalho coletivo que simboliza o orgulho de nossa terra e o espírito comunitário de Caiçara. A ornamentação é apenas o começo de uma festa que reúne pessoas de várias partes, todas em busca de diversão e do calor humano que só a nossa gente sabe proporcionar. Os artistas da terra brilham nos palcos e nas praças, com apresentações de trios pé de serra e grupos de quadrilhas juninas que encantam o público. Os concursos de trios e quadrilhas trazem emoção e competições saudáveis,
celebrando a dança e a música como parte essencial de nossa identidade. E não faltam grandes atrações musicais para animar ainda mais os festejos. Bandas renomadas como Mastruz com Leite e Raiz Saia Rodada fazem o som ecoar por toda a cidade, atraindo visitantes e transformando Caiçara em um verdadeiro ponto de encontro. O São Pedro das Tradições é muito mais do que uma festa. É uma celebração da nossa história e dos valores que fazem de Caiçara um lugar especial. É o momento de reafirmar nossa cultura, de viver a alegria das quadrilhas, da música e da união. Ao olharmos para o futuro, levamos conosco as memórias e os valores que nos definem como caiçarenses. Que a chama da nossa cultura continue a brilhar intensamente, guiando-nos em cada passo do nosso caminho. A história de Caiçara é feita de desafios e conquistas, de resiliência e união, e, acima de tudo, de um amor inabalável pela nossa terra. Agradecemos ao nosso Criador por todas as bênçãos que recebemos e a todos que fizeram parte deste relato. Convidamos você a continuar celebrando, preservando e compartilhando as tradições que tornam Caiçara verdadeiramente especial.